vida. Eu tenho um marido, um bom apartamento e um emprego estável em uma livraria. Mas aqui dentro, bem no fundo, eu não estou feliz. Todos os dias acordo com o coração pesado. Há 1 ano, eu cometi um grande erro. Casei-me com um homem, chamado Léo. Ele tem 32 anos. É um bom homem. Gentil, atencioso, sempre sorridente. Mas eu não o amo. E sabe por quê? Porque eu disse sim, não por amor, mas por raiva, tristeza e fuga. Eu queria esquecer Alex, meu ex-namorado, aquele que partiu meu coração. Naquele tempo pensei que o casamento poderia curar a dor. Achei que o amor viria depois. Mas ele nunca veio. E agora, sou eu quem sofre. Léo faz de tudo para me ver feliz. Ele me traz flores toda sexta-feira. Prepara o jantar quando estou cansada. Escreve bilhetes carinhosos e coloca na minha lancheira. Me chama de meu raio de sol. E beija a minha testa todas as manhãs. Qualquer mulher se sentiria sortuda. Mas eu me sinto vazia, porque não consigo retribuir. Uma noite, estávamos na varanda. As estrelas brilhavam, o ar estava quente. Ele olhou para mim e disse: Emma, eu sei que você ainda não me ama, mas acredito que vai. Eu vou esperar. Meu amor é forte o suficiente por nós dois. Suas palavras me partiram. Ele estava cheio de esperança, e eu, sem nenhuma. Sinto que vivo sorrindo sem querer, agradecendo sem sentir. Como se minha vida fosse um teatro, não a minha própria história. Minha mãe sempre disse: o amor pode crescer com o tempo, filha. Casamento não é só sentimento. É gentileza, respeito e paciência. Eu tentei acreditar, tentei esperar. Mas dia após dia me sinto mais estranha na minha própria vida. Numa sexta-feira, Léo preparou meu prato favorito, macarrão com frango e pão de alho. Acendeu velas, colocou música suave, até vestiu a camisa azul que eu gostava. Sorri e disse obrigada. Mas por dentro, só vazio. Nem a comida, nem a música, nem o momento me tocaram. Depois ele segurou minha mão e quis caminhar comigo até o parque, onde havia me pedido em casamento 1 ano antes. Apontou para a árvore e disse: lembra? Eu disse que te amaria para sempre. Eu olhei para ele, quis gritar a verdade, mas fiquei em silêncio. Não queria destruir a felicidade dele. Naquela noite, sem dormir, fiquei encarando o teto, perguntando a mim mesma: será que algum dia vou me sentir feliz de novo? No dia seguinte, minha melhor amiga, Nena, ligou. Emma, sua voz está cansada. Você está bem? Eu não consegui mentir. Contei a verdade. Disse que não amava Léo, que tinha me casado apenas para esquecer outra pessoa, mas que agora me sentia presa, triste todos os dias. Nena ficou em silêncio, depois respondeu: talvez você precise de espaço. Talvez um tempo separado ajude você a entender seu coração. Mas eu sabia, não era questão de tempo. Meu coração simplesmente não batia por ele. E o pior, Léo continuava acreditando em nós. Um domingo, ele me perguntou algo que me congelou. Emma, você quer ter um bebê? Acho que isso vai nos unir mais. Naquele instante, o medo me tomou. Como ter um filho com alguém que eu não amo? Respondi baixinho: não estou pronta, Léo. Escrevi no meu diário naquela noite: Léo é um bom homem, mas eu não posso ser a esposa que ele merece. Tenho medo. Medo do julgamento. Vão dizer que sou egoísta, que não lutei o suficiente. Os dias seguiam lentos. Café da manhã, livraria, voltar para casa, sorrir para Léo. Mas por dentro, só cansaço. Um sábado, ele chegou com ingressos de cinema, animado. Quero ver você sorrir de novo, Emma. Eu disse, ok. Mas a verdade é que não queria ir. No cinema, tentei sorrir. Ele ria das cenas, me olhava esperando encontrar alegria nos meus olhos. Mas o meu sorriso não era real. E quando voltamos para casa, ele me abraçou e sussurrou: senti sua falta, Emma. Eu desviei o olhar e fiquei em silêncio. Na manhã seguinte, encontrei Nena em um café. O vento estava frio, o céu nublado. Ela me olhou com preocupação. Emma, você não parece bem. Você parece cansada. Respirei fundo e disse: me sinto numa caixa sem porta.
Quero ir embora, mas tenho medo. Léo é um bom homem, e todos vão me odiar se eu machucar ele. Na pegou minha mão e disse com firmeza: Emma, ninguém pode viver sua vida por você. Se você não está feliz, precisa ser honesta. Léo merece a verdade, e você também. As palavras dela entraram fundo, mas o medo não foi embora. E se eu magoar Léo demais? E se eu me arrepender de ter ido embora? Dias depois, Léo me olhou nos olhos e falou com voz suave: Você tem estado tão quieta ultimamente. Sinto que estou te perdendo. Eu quis contar a verdade, mas não consegui. Olhei para ele e sussurrei: Estou apenas cansada. O trabalho tem sido intenso. Ele apenas assentiu, mas eu vi a tristeza nos olhos dele. Na semana seguinte, Léo planejou uma viagem curta. Vamos para o Lago Genebra no fim de semana, só você e eu. Talvez o ar fresco ajude. Eu não queria ir, mas disse sim outra vez. Não queria machucá-lo. Foram 2 horas de estrada. O lago estava calmo, as árvores verdes, o céu azul. Tudo era lindo. Mas por dentro, eu não sentia nada. Léo reservou um hotel à beira-mar. À noite, caminhamos pela orla. Ele tirava fotos, ria, segurava minha mão e dizia animado: Que legal, né? Eu não sabia o que responder. Meu coração estava em silêncio. Era como viver um sonho. Mas um sonho que não era meu. No quarto, ele me deu uma caixinha. Dentro, havia um colar com um pequeno coração. Isso é pra você, Emma. Meu coração é seu. Eu olhei para o presente e senti as lágrimas caírem. Não de felicidade, mas de dor. Porque eu sabia. Eu não merecia aquele amor. Apenas consegui dizer em voz baixa: Obrigada. Mais tarde, quando ele adormeceu, sentei no chão, perto da cama, tentando não chorar alto. Pensei em tudo. Em como ele esteve ao meu lado quando Alex me deixou. Em como me ajudou, me ouviu, me fez sorrir quando eu só tinha lágrimas. Mas a verdade é que nunca senti amor por ele. Eu me casei com Léo porque estava quebrada. Acreditei que estar com alguém bom era melhor do que estar sozinha. Mas agora vejo que é pior viver sem amor. Quando voltamos para Chicago, comecei a escrever cartas para mim mesma. Cartas que ninguém nunca leu. Em uma delas escrevi: Emma, você não é uma má pessoa. Você errou sim, mas não foi por maldade. Agora precisa ser corajosa. Precisa encontrar a sua verdade. Em outra, confessei: Léo não é o inimigo. Ele é um bom homem, mas não é o seu lar. Você não pode dar a ele o que ele precisa. Escrever me ajudava. Era como se pela primeira vez eu conseguisse enxergar minha própria dor. Dias depois, Nena me ligou. Emma, você parece mais forte. Eu respirei fundo e respondi: Estou pensando em contar tudo para o Léo. Ele merece a verdade. Ela sorriu do outro lado da linha. Estou orgulhosa de você. Naquela noite, preparei chá e pedi para Léo se sentar comigo. Minhas mãos tremiam. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ele me olhou com calma. Tudo bem. Respirei fundo e deixei escapar. Léo, eu me importo com você, mas não te amo. Ele não se moveu. O rosto permaneceu sereno, mas seus olhos marejaram. E eu vi a tristeza silenciosa da verdade, estampada nele. Naquela noite, dormi no sofá. Olhando para a parede, sussurrei baixinho: Eu disse a verdade. Finalmente, eu disse a verdade. Eu não sabia o que aconteceria em seguida. Se eu iria embora logo, ou se ainda conversaríamos mais. Mas pela primeira vez em meses, eu senti que respirava. Os dias seguintes foram de silêncio. Continuávamos sob o mesmo teto, mas não éramos mais os mesmos. Eu dormia no quarto, de hóspedes. Ele, sozinho no nosso quarto. De manhã, Léo ainda fazia café. Ainda deixava uma xícara na mesa. Mas agora, sem bilhetes, sem sorrisos, apenas silêncio. Na livraria, eu tentava me distrair. Organizava livros, atendia clientes, mas minha mente nunca parava. Sempre voltava à mesma pergunta: o que vai acontecer agora? Uma tarde, Nena apareceu na loja. Me abraçou forte e perguntou: Como você está? Estou bem. É difícil, mas me sinto mais honesta agora. Ela sorriu com ternura. É um bom começo. E agora? O que você vai fazer? Engoli em seco.
E respondi baixinho: acho que preciso ir embora. Estava na hora. Naquela noite sentei diante do Léo e disse que queria ir embora, que precisava mudar. Ele não pareceu surpreso. Apenas me olhou em silêncio e perguntou com calma: você tem um lugar para ir? Respondi que sim, que Na havia me oferecido seu quarto de hóspedes por enquanto. Ele apenas assentiu, sem drama, sem levantar a voz. Ficou quieto por alguns segundos, até que disse: Emma, eu não estou com raiva. Só estou triste. Mas talvez essa seja mesmo a coisa certa a fazer. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Apertei as mãos e disse baixinho: eu nunca quis partir do seu coração. Ele então esboçou um pequeno sorriso, um daqueles que me desmontavam por dentro, e respondeu: você não partiu meu coração, Emma. Eu o dei de graça, mesmo sabendo que talvez você não pudesse ficar com ele. Não me arrependo de ter te amado. As palavras dele foram doces, mas me machucaram como se fossem lâminas. Na manhã seguinte, arrumei minhas roupas, alguns livros e só. Não levei muita coisa. Cada canto daquele apartamento guardava lembranças, mesmo depois de apenas 1 ano morando ali. Olhei demoradamente para os detalhes que sempre passavam despercebidos. A caneca de café dele na pia, nossa foto de casamento na estante, o cobertor que dividíamos nas noites de filme. Tudo parecia carregar um peso enorme. Léo me ajudou a levar a mala até a porta. Parou diante de mim e disse: se precisar de qualquer coisa, me ligue. Assenti com dificuldade. Obrigada por tudo, Léo. Você sempre foi bom pra mim. Ele me olhou uma última vez, com aquele olhar profundo que eu conhecia tão bem, e disse apenas: cuide-se, Emma. E então eu saí. Na me esperava no carro, abriu a porta e disse com firmeza: vamos. Entrei. Fechei a porta e não olhei para trás. No quarto de hóspedes da casa dela, finalmente desabei. Chorei. Mas não porque sentia falta do Léo. Eu chorava pelo peso das emoções misturadas. Culpa, tristeza, medo. Mas também um sopro de esperança. Pela primeira vez, eu havia feito uma escolha por mim mesma. Eu tinha dito a verdade. Eu tinha dado um passo à frente. Os dias foram passando devagar. Continuei na casa da Ná por algumas semanas. Eu ajudava nas tarefas, cozinhava, lavava a louça, às vezes víamos filmes juntas. Ela nunca me pressionou para falar, mas estava sempre lá, firme, quando eu precisava desabar. Comecei a caminhar sozinha à beira do lago. Observava as pessoas com seus cachorros, de bicicleta, rindo nos bancos enquanto tomavam café. Aquilo me lembrava que a vida continuava, mesmo que a minha estivesse em pedaços. Um dia, entrei em um café e encontrei um folheto de uma aula de escrita criativa no centro comunitário. Algo dentro de mim sussurrou: vai, experimenta. E eu fui. Turma era pequena, apenas 8 pessoas. Escrevíamos textos e líamos em voz alta. No começo, minha voz tremia, mas aos poucos comecei a gostar. Passei a escrever sobre meus sentimentos, sobre meu passado e, sobretudo, sobre as minhas esperanças. Numa dessas noites, sozinha com meu caderno, escrevi uma frase que me fez sorrir, pela primeira vez em muito tempo. Perdi o amor antes mesmo de encontrá-lo, mas agora estou encontrando a mim mesma. Ele sempre deu amor com o coração aberto, sem medo, sem reservas. E no fundo, eu desejava que alguém, em algum momento, fizesse o mesmo por ele. Um dia, enquanto organizava minhas gavetas, encontrei o colar em forma de coração que Léo havia me dado à beira do lago. Segurei-o por longos minutos, como se aquele objeto carregasse todo o peso das nossas memórias. Depois respirei fundo, coloquei-o dentro de uma pequena caixa e escrevi um bilhete curto. Obrigada pela sua gentileza. Eu não posso usá-lo, mas quero que saiba que nunca me esqueci disso. Deixei a caixinha na casa da Ná, e ela prometeu que a devolveria para o Léo em meu lugar. O tempo foi passando, e assim como as estações mudavam, eu também mudava com elas. Meu sorriso começou a voltar, aos poucos. Fiz novos amigos nas aulas de escrita. Me permiti rir de novo. E a cada dia me sentia mais próxima de quem eu realmente era. Numa noite qualquer, fiquei diante do espelho. O que vi foi uma mulher com olhos cansados, mas um sorriso suave nos lábios. Uma mulher que um dia esteve perdida, mas que agora caminhava, sozinha, no seu próprio caminho. Sussurrei para mim mesma. Não é uma história perfeita, mas é minha. Ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei de uma coisa agora. Eu voltei a existir.
Fiz novos amigos na minha aula de escrita. Pela primeira vez em muito tempo, eu ri de verdade. Comecei a sentir que estava reencontrando a mim mesma. Uma noite, diante do espelho, vi uma mulher com olhos cansados, mas que já carregava um sorriso suave nos lábios. Uma mulher que esteve perdida, mas que agora caminhava, sozinha, em seu próprio caminho. Sussurrei, baixinho. Não é uma história perfeita, mas é minha. Ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei de uma coisa agora. É real. E às vezes, ser real é o ato mais corajoso que podemos ter. Sim, eu me sentia livre, mas ainda pensava em Léo. No fundo, desejava que ele encontrasse alguém que o amasse de verdade. Alguém capaz de retribuir a forma generosa como ele oferecia o coração. Porque ele merecia isso. Um dia, enquanto organizava minhas coisas, encontrei o colar em forma de coração que ele havia me dado no lago. Segurei-o por um longo tempo, e as lembranças vieram como uma onda silenciosa. Então coloquei o colar dentro de uma pequena caixa e escrevi um bilhete. Obrigada pela sua gentileza. Eu não pude usá-lo, mas nunca me esqueci do que ele significou. Deixei a caixa na casa da Ná, e ela prometeu devolvê-la para o Léo por mim. E assim como as estações mudavam, eu também mudava. Meu sorriso começou a voltar, minha risada ecoava de novo, e eu percebia, pouco a pouco, que estava renascendo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Mais emocionante e inspiradora histórias chegarão em breve. Obrigado por ouvir História. Não é cheio de sorrisos e alegria final, mas é real. E às vezes, ser real é a coisa mais quente que podemos fazer ser. Histórias mais emocionantes e inspiradoras chegarão em breve.